Olá, meus amigos, dando continuidade aqui às nossas considerações aos fatores macroambientais, tudo aquilo que existe fora da organização, fora da empresa, ali no mercado, na sociedade, onde essa organização exista e que nós, gestores, precisamos considerar, mas que nós não temos condições de impactar, ou de tentar impedir maiores efeitos ali sobre o que venha por consequência desses fatores externos. Nós vamos falar agora, então, especificamente, para completar a discussão aí desses fatores, nós vamos falar da natureza e da tecnologia. Portanto, quando nós falamos da natureza, entenda, tudo que vem lá do ambiente natural, tudo que seja justamente a aplicação dos recursos, como que nós vamos aproveitar esses recursos que a natureza nos disponibiliza para a execução do nosso trabalho, a gente precisa considerar ali as suas possíveis restrições, Existe uma possibilidade de alguns recursos estarem extintos e, logicamente, a gente não poder continuar a aplicação dos nossos processos usufruindo dos mesmos recursos. Mas pensando especificamente sobre a relação com a natureza, é determinante não considerar a disponibilidade desses recursos, desde os recursos naturais até mesmo as condições apresentadas ali pelos recursos humanos. O melhor exemplo que nós temos exatamente disso é o que está sendo vivenciado aí no momento da epidemia do coronavírus. Não adianta a gente querer adotar medidas de todo mundo continuar realizando ali as suas rotinas nos diversos contextos, nos diferentes tipos de organizações, até mesmo quando não são organizações de saúde ou organizações que prestam serviços essenciais para a população, mas não adianta, nós queremos agora impor, de qualquer maneira, a qualquer custo, que as pessoas voltem a interagir ali com os colegas, que voltem até mesmo a formar aglomerações no contexto de algumas organizações, se a gente está diante de uma ameaça, uma ameaça à saúde, até mesmo uma ameaça à vida em alguns casos. Então perceba que o caso aí de uma enfermidade, de uma nova doença que surge, que nós ainda não temos como conter, como controlar, como tratar e como extinguir, se Deus quiser, em breve nós conseguiremos superar isso. Mas enquanto essa ameaça existe, ela está aí no ar, isso representa também uma condição natural. Então, logicamente, esse é o momento que é necessário respeitar as medidas de isolamento social, que nós não podemos, logicamente, contar aí com as pessoas exercendo as suas atribuições normalmente, no dia a dia de trabalho, justamente por causa de uma ameaça natural. Além disso, além das condições que nós devemos considerar quanto à restrição, quanto ao uso dos recursos naturais e dos recursos humanos, alguns recursos a gente sabe que é necessário proteger. O caso de alguns recursos ali da flora, da fauna também, que precisam ser preservados, que possam estar sob ameaça de risco de extinção. A gente precisa ter preocupação com o meio ambiente e também com o ambiente social, com as condições de vida gerais para a população, as condições que vão garantir a permanência da vida para as próximas gerações e também as boas convivências, as boas interações entre as pessoas que vivem ali na sociedade. Tudo isso é uma responsabilidade, toda organização deve proteger a preservação desses recursos. E com isso, então, os empresários eles têm que considerar a escassez, a possibilidade de alguns recursos ficarem extintos, tanto para não cometer explorações indevidas, como o caso de continuar utilizando alguns recursos que estão ali em ameaça de extinção, como também não depender exclusivamente de abastecimentos específicos. Por exemplo, se eu trabalho ali no setor de hortifruti, nós sabemos que alguns alimentos eles têm as suas respectivas épocas do ano. Então, se eu fico dependendo exclusivamente de um mesmo recurso, eu sei que eu vou estar fadado aí a correr algum risco de, num determinado momento, nós não temos condições de ter aquele tipo de produto disponível ali nos nossos estoques. Então, é necessário também a gente adotar medidas estratégicas até para continuar consolidando o nosso funcionamento, diante aí dessa possibilidade de ficarmos sem determinado recurso. Então, aprofundando a discussão sobre os impactos da natureza, a gente sabe que quando precisamos considerar essa dimensão, a gente precisa, por exemplo, pensar em como que o clima vai afetar tanto o consumo de um determinado bem, como também toda a questão da distribuição desse produto. Se eu tenho ali uma longa distância física a ser percorrida do meu fabricante até os respectivos pontos de venda, e aí pensando especificamente no canal do produto físico, na distribuição física desses produtos, a gente sabe que além do fator da distância geográfica, o fator climático pode também afetar a propriedade de alguns produtos.
principalmente se estivermos falando aí de produtos perecíveis. Então é necessário adotar toda uma medida estratégica, né, que nós não teremos condições de mudar esse aspecto, mudar esse fator, mas nós precisamos ter condições de estabelecer medidas adequadas para o que esse ambiente natural nos apresenta. A gente sabe que não vai ser possível modificá-lo, mas a gente tem que fazer com que as nossas operações sejam compatíveis com as condições que sejam apresentadas aí por esse meio natural. Além disso, a gente também considera, né, que os altos custos de matérias-primas, e quando eu estou utilizando, por exemplo, um recurso natural que é muito valioso, né, se ele vai ter um alto custo para ser adquirido ou até mesmo para ser extraído da natureza, isso vai repercutir no preço final desse produto. Nenhum empresário pode ficar aí numa situação de prejuízo. Todos os custos embutidos ali, desde a produção até a distribuição dos recursos que nós produzimos, né, dos produtos que nós produzimos, logicamente quem vai arcar com essas despesas finais todas vai ser o consumidor, no momento em que nós vamos cobrar o preço que cubra tudo que for necessário investir para que aquele produto estivesse de fato e fique de fato disponível, né, para o consumidor final. Então eu tenho que pensar em todo o meu canal logístico, toda a minha distribuição física desse produto, como também as condições com que eu vou produzir, vou gerar esse produto. Tudo que me implica em custos, eu vou embutir nos preços finais para o consumidor final. E logicamente, se eu tenho alguns recursos naturais que são mais onerosos para a minha organização, arcar com essa despesa vai impactar justamente na determinação do meu preço final. Além do preço, a gente também hoje já vê várias organizações, várias marcas que exploram essa condição de oferecer os seus produtos em embalagens recicláveis, enfatizando aí, né, uma conscientização da preservação do meio ambiente, e isso gera uma boa reputação para o mercado consumidor. Quando a gente vê uma organização socialmente responsável, que tem ali a sua responsabilidade social, inclusive com os recursos da natureza, ela conquista uma boa reputação para o seu público consumidor. E quando as embalagens não são recicláveis, elas podem também ser feitas de materiais reciclados. Isso gera uma boa reputação. Tanto que nós temos a medida, né, do marketing verde, quando as organizações se preocupam, né, demonstram ali operações de ter essa preocupação com o meio ambiente. E isso, logicamente, gera imagem positiva para o mercado consumidor. E, como já foi dito, se eu tenho alguns recursos que estejam escassos, eu tenho risco aí, né, de até mesmo parar a minha capacidade produtiva. Se eu fico na condição de não ter mais um recurso disponível, eu posso acabar incorrendo nesse risco de não ter mais como produzir. Então, diante da possibilidade, né, da gente ver aí o que eu posso explorar, o que eu preciso controlar da exploração desses recursos naturais, se eu vejo que eu estou explorando um recurso que está ali com a necessidade de ter um controle, né, porque ele pode estar escasso, a gente pode adotar as seguintes medidas. Ou estabelecer um preço mais alto sobre esse produto, justamente porque vai ser mais difícil e, consequentemente, mais oneroso adquirir aquela matéria-prima necessária para a geração desse produto, né? E aí eu tenho uma consequência quando eu lanço o meu produto, uma oferta, um preço mais alto. A gente sabe que vai conter, né, vai conseguir controlar o volume de demanda, porque nem todo mundo vai poder ter ali o poder aquisitivo para adquirir esse produto. Então, se eu tenho essa medida de controle, né, eu consigo estabelecer um controle sobre o meu próprio mercado consumidor. E aí, né, se a gente está falando dos consumidores finais, entenda que nós já não estamos mais falando de macroambiente, mas sim do microambiente. Por isso, né, a gente volta sempre a resgatar aquela discussão. Os elementos do microambiente, tudo que está lá fora, que eu, aqui dentro, eu, gestor, tenho condições de controlar. Eu posso controlar o nível de consumo do meu público consumidor. Posso. Agora, o que é macro, e aí a condição da natureza, né, se o recurso está escasso, se o recurso natural é oneroso de ser adquirido, nós já não temos mais condições de controlar. A gente simplesmente vai ter que adequar as nossas operações às condições que sejam apresentadas aí pela natureza para nos disponibilizar esse tipo de recurso. Então, se eu determino essa política de adotar um preço mais alto, né, para um limitado número de produtos, porque eu não vou conseguir ter grandes volumes ali disponíveis, né, nos meus pontos de venda, eu estou adotando uma política, né, uma estratégia que nós chamamos de demarketing. Já vou explicar o que é isso. Além disso, a gente pode também influenciar essa disponibilidade dos recursos a longo prazo. Então, por exemplo, algumas empresas siderúrgicas, né, quando elas precisam da extração de eucalipto, elas podem desenvolver projetos, né, justamente para viabilizar o replantio do eucalipto, o reflorestamento do eucalipto. Então eu posso ter uma medida dentro da minha organização
tendo essa consciência, né, da condição que a natureza me apresenta, e posso adotar políticas para tentar contornar uma possível dificuldade ali. Posso também colocar reciclados em itens de identidade corporativa, porque vai reforçar, inclusive, uma boa reputação para o meu público interno, né? E também posso realizar algumas operações virtuais para não correr aí o risco de intensificar a poluição, né? Não ter ali uma indevida apropriação do meu espaço físico. E aí, como eu tinha dito, se eu adoto a política de adotar preços mais altos, né, para determinados produtos, eu estou justamente limitando, né, as condições do meu público consumidor poder ter acesso ao meu produto. Eu estou então adotando a política de demarketing. Esse termo, né, essa estratégia, tanto uma política como uma estratégia, quando eu adoto essa alternativa do demarketing, isso significa justamente ter uma maneira de conscientizar o meu público consumidor a não consumir tanto mais o nosso produto. Seja para um momento preciso, um momento específico, ou eu coloco o preço do meu produto muito mais alto para o público consumidor ter um controle e não vamos mais adquirir tantos volumes desse determinado produto, como também, né, a gente pode disseminar mensagens publicitárias, mensagens ali na promoção das nossas ofertas, conscientizando o nosso público consumidor a não continuar consumindo ou apresentando tantas demandas sobre o nosso produto. E aí fica um tanto contraditório, porque a organização ela vai existir justamente para o propósito de lançar a sua oferta para o público consumidor. Mas acontece que quando é chegado esse momento preciso, olha, agora nós realmente precisamos conter a nossa demanda, isso vai ser estratégico, né? Inclusive é uma necessidade da organização. Veja o caso, por exemplo, das emissoras de TV, que nesse momento, né, da medida de isolamento social, tem retomado alguns programas que já haviam sido gravados anteriormente, tem constantemente lançado mensagens publicitárias conscientizando as pessoas a respeitarem, a compreenderem o momento que nós estamos vivendo. Então isso também representa uma política de demarketing, uma estratégia de demarketing. Então, demarketing, quando aplicado de uma maneira consciente, pode melhorar a imagem pública da empresa, né? Porque reforça essa ideia de que aquela empresa é socialmente responsável. E aí, como exemplos clássicos que nós temos, né, é o caso de como poupar energia elétrica, não desperdiçar água, ter conscientização de como que nós estamos aplicando os recursos naturais, os recursos do meio ambiente. Então, perceba que esses contextos exemplificam como que a natureza pode impactar sobre a condução ali das operações em qualquer tipo de organização. Além da natureza, nós também temos aí o fator da tecnologia, né? Então, a tecnologia é uma dimensão macroambiental. Nós não temos como impedir, como controlar a consolidação de inovações tecnológicas, ainda mais na sociedade atual em que nós vivemos. O tempo todo nós somos impactados pela criação de novas tecnologias, o tempo todo, né, nós estamos aí nos deparando com novos aplicativos que inclusive interferem, né, sobre a condução dos processos de logística, como que nós fazemos a distribuição de determinados produtos e, consequentemente, também alteram o comportamento do público consumidor. Então, a gente tem aquele conhecimento, aquela compreensão de que tecnologia é jogo. A qualquer momento eu posso ditar novas regras. E por isso, né, dependendo aí do que venha surgir como inovação, como novidade e que tenha um significativo impacto sobre uma população, esse é um fator incontrolável. E a gente vê as tecnologias sendo aplicadas até mesmo para modificar as formas de realizarmos atendimentos para o nosso público consumidor, atendimentos aos nossos clientes. Então, a gente tem aí, né, quando fala de tecnologia, facilmente eu consigo associar com os recursos tecnológicos, né, produtos eletrônicos, produtos de informática. Então, por exemplo, o mercado de computadores, né, a IBM, que veio se destacar aí na oferta, né, na disposição de computadores pessoais. Se você parar para pensar, né, que até o início dos anos 90 as residências não tinham computadores, né, fica um tanto esquisito, a gente não consegue nem mais cogitar esse cenário. Hoje em dia é uma condição tão comum que todas as casas tenham um computador que é inimaginável deduzir, né, reconhecer, lembrar que já existia um momento que não existiam computadores domésticos. E hoje, além de ter os computadores domésticos, todas as residências de maneira geral têm um computador, né, todas as pessoas de uma maneira geral têm os seus notebooks, a gente também vê o impacto que hoje todos nós temos um computador na palma da mão, que são os nossos celulares. Se você observar a própria progressão tecnológica, né, da própria telefonia celular, observe que
Enquanto o celular foi criado justamente para possibilitar a comunicação, a conversa entre as pessoas, nos dias de hoje, né, o celular ele tem muito mais outras funcionalidades e acaba que o propósito principal dela, de possibilitar que as pessoas possam telefonar umas para as outras, acaba sendo uma funcionalidade secundária, né? Hoje as pessoas utilizam muito mais o celular para registrar fotos, para arquivar fotos, para mandar mensagens de texto, seja por WhatsApp, né? Mas telefonar para conversar, hoje em dia já não é uma condição tão comum, né? Como era o propósito original, o propósito inicial dos aparelhos celulares. Isso é uma exemplificação de como que a tecnologia muda o tempo todo e, inclusive, tem impacto sobre os nossos comportamentos, tem impacto na nossa maneira de usufruirmos também dos recursos tecnológicos, né? E nós também vivenciamos aí um impacto, né, dos constantes lançamentos de novos aplicativos. Hoje você tem aplicativos para N funcionalidades, né? Hoje você pode fazer compras por um aplicativo, você pode fazer serviço de entrega por aplicativo, você pode paquerar, namorar por aplicativo, que eu acho bizarro, mas a gente sabe que isso é uma realidade, né? Você pode até mesmo fazer um acompanhamento nutricional por aplicativo. Então a gente vê, né, como é que a criação de constantes novas tecnologias vem alterar significativamente os padrões, né, a nossa maneira de conhecermos o nosso mercado. Mas aí eu chamo a atenção porque quando nós falamos de tecnologia, nós não falamos apenas, né, dos recursos de informação, não estamos falando apenas de computadores, apenas de eletrônicos, né? Não estamos falando apenas de aparelhos eletrônicos, mas também tecnologia é tudo que vem a ser consequente da progressão de um conhecimento, desenvolvimento de novas pesquisas, novas descobertas, como o caso clássico que nós tivemos aí na virada do século, né, com a criação do Viagra. Então, eu tenho alguns medicamentos que também vêm a ter esse impacto sobre como que a gente pode alterar os comportamentos de consumo, que a gente pode mudar até mesmo aspectos culturais em decorrência aí de novas criações tecnológicas. E aí, se você pensar, né, que nesse instante, um dos maiores desejos do mundo, né, aliás, acho que é o principal desejo do mundo nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo, é conseguir encontrar aí a cura, né, para o coronavírus. Isso vai representar, logicamente, um impacto tecnológico, né? A gente vai conseguir fazer com que as pessoas retomem as suas vidas, né, os padrões conforme nós já conhecemos a sociedade, mas você já pode ter uma estimativa para justamente, né, ilustrar como que a tecnologia afeta a cultura, afeta o comportamento das pessoas, ainda que a gente tenha, né, se Deus quiser, teremos, mas ainda que a gente venha ter logo essa cura para o coronavírus, esse período que nós já vivemos aí de quarentena, de isolamento social, já foi suficiente para mudar alguns dos nossos comportamentos, algumas das nossas condutas. Já existem evidências, né, de que muitas coisas já estão se modificando e vão alterar. Então, perceba, né, que a qualquer momento eu posso ter novas regras, eu tenho novos padrões, eu não tenho como impedir, como controlar que essas interferências ocorram. Então, uma interferência, né, da natureza, combinada aí com a tecnologia, que vai revelar também uma mudança cultural. Então, a gente observa, né, a tecnologia faz o seu impacto ser mais significativo ainda quando nós falamos de alterações nos comportamentos das pessoas. E aí, falando sobre tecnologia, né, eu também observo que a rápida evolução da tecnologia, né, força as empresas a adotarem novas estratégias, novas maneiras de se adaptar ao mercado. E muitas vezes essas estratégias chegam a ser até mesmo agressivas, né, como a maneira de se comunicar com o público. Se você parar para imaginar que até poucos meses, né, o Instagram, por exemplo, existia unicamente para as pessoas poderem registrar as suas fotos, terem ali as suas memórias, hoje, quando você vê o seu próprio Instagram te bombardeando de anúncios, de ofertas, a gente já está observando justamente o mundo corporativo invadindo um espaço que antes era puramente pessoal, social. E aí você observa que isso também vem alterar os nossos comportamentos de consumo, as nossas maneiras, né, de termos conhecimento aí das nossas ofertas. Mas isso não vai acontecer somente sobre a produção, né, sobre a promoção de determinados produtos e serviços. A gente também observa, né, os aplicativos, por exemplo, mudando as maneiras de distribuirmos os nossos produtos, os preços, né, quando a gente tem competição entre as práticas de venda tradicionais e as práticas de e-commerce, a gente pode ver um próprio estabelecimento que tem disputa consigo próprio, né, a loja física com a loja virtual em preço. E aí, as novas tecnologias, as invenções, as inovações, elas podem representar oportunidades, né?
se a organização, se os gestores observam que a criação de novas tecnologias vai trazer alguma facilitação para conduzir os seus negócios ou alguma nova maneira de lidar com o mercado consumidor, eu tenho ali uma oportunidade. Mas também, né, as progressões tecnológicas podem também representar ameaças para algumas empresas que não vão conseguir acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Posso exemplificar aqui nesse caso, por exemplo, né, a criação do aplicativo Uber, do 99, os motoristas, né, de aplicativos. Com certeza, hoje, as indústrias automobilísticas, as concessionárias, elas estão muito mais firmando vendas com outras organizações, com outros clientes corporativos, que compram carros para montar frotas, né, para disponibilizar para aluguel de motoristas de aplicativo, do que para o próprio consumo, como nós tínhamos até uns 2, 3 anos atrás. E se você parar para pensar que isso é uma mudança significativa num período tão curto de tempo, perceba que isso é simplesmente impossível de ser controlado, né? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, cheguei no momento da minha vida que eu não tenho mais carro, decidi não ter mais carro. É muito mais prático, né? Eu chamo um motorista por aplicativo, me guio ali para onde eu vou precisar, deixo aquele motorista se estressar sozinho no trânsito e eu nem passo mais por esse tipo de estresse. E é possível ter aí uma estimativa de que isso não vai se limitar só ao meu caso pessoal especificamente. Muitas pessoas já também vêm aderindo, né, a essa política. Principalmente quem mora aí nos grandes centros urbanos, que não tem mais condições de ter muito estresse, muita sobrecarga ali nos engarrafamentos, né? E pode até mesmo começar a otimizar o seu tempo, aproveitando enquanto o motorista está ali guiando o carro, né? O motorista de aplicativo está guiando o carro, a pessoa pode estar simplesmente com o seu notebook, né? Ou com o seu celular resolvendo já alguns assuntos do trabalho para otimizar o seu tempo. Então isso é uma condição que vem mudar também os nossos padrões comportamentais, na nossa cultura de trabalho. E, mais ainda, quando a gente fala de tecnologia, a gente observa, né, que a era da informação que está se extinguindo, hoje nós estamos aí na era da inteligência, né, a era da inteligência também representa essa condição, nós temos agora inúmeras possibilidades de nos comunicarmos, né, entre empresas e clientes, ainda mais através de aplicativos, ainda mais através dessas inovações, o que vem, inclusive, intensificar o e-commerce, os serviços online, colocando muitos pontos de venda aí em ameaça. Então, através dos sites, as empresas elas conseguem trocar informações, né, com os seus clientes, como o caso de algumas construtoras, com seus clientes corporativos e empresariais, ou até mesmo na maneira de firmar acordos, contratos com fornecedores, até mesmo nas interações de venda com os seus consumidores finais. Através dos sites, as empresas divulgam seus produtos, né, o caso das Americanas.com, da Sarela.com, que são estabelecimentos virtuais que, inclusive, disputam, né, põem em ameaça aí as lojas físicas dessas mesmas marcas. E, através dos sites, as empresas também conseguem desenvolver o seu marketing de relacionamento, quando eu estabeleço ali, né, o serviço de ouvidoria, quando eu possibilito o consumidor trocar informações, se comunicar com as nossas empresas, como é o caso do serviço de atendimento ao consumidor, da Sadia, ou até mesmo em alguns casos através de programas de TV. E é até mesmo possível, através dos sites, as empresas poderem projetar novos produtos. Antes de lançarem esses novos produtos, desenvolver ali uma pesquisa de opinião, como foi o caso clássico do Fiat 1000, né, um projeto desenvolvido pela Fiat no ano de 2000, e o caso do Nike ID, em que o próprio consumidor ele determina, né, ele configura como que ele quer ter ali a versão do seu tênis, né, ele que projeta a customização do próprio calçado conforme ele deseja adquirir de uma maneira diferente aí do que já é um padrão do que seja ofertado pela própria fábrica da Nike. Então observe, né, que a tecnologia ela precisa ser muito bem acompanhada, os gestores precisam acompanhar muito bem, conhecer muito bem o que está surgindo como novidades tecnológicas no mercado, porque ela não afeta apenas, né, uma otimização das operações da organização, mas ela também vai ter impacto sobre os comportamentos de consumo. E por isso é um fator que eu não consigo controlar, mas é um fator que eu preciso me adequar, me apropriar e explorar tudo que possa ser identificado ali como oportunidades nesse tipo de contexto. Portanto, tecnologia é um fator macroambiental. E só enfatizo aí que tecnologia não se limita apenas à criação de aplicativos de recursos tecnológicos, né, de recursos de informática, mas também a criação de tudo que possa ser consequente da realização de pesquisas, né, inclusive na área de saúde, inclusive no setor de medicamentos.
E eu espero que toda essa discussão aqui sobre como que a natureza e a tecnologia possam impactar o desenvolvimento estratégico de qualquer tipo de organização tenha ficado claro para você consolidar a compreensão dos principais fatores, das principais dimensões macroambientais que exercem impacto sobre o bom funcionamento de uma organização. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse meu vídeo.